Olá, eu sou o Bruno Calimã, economista do Santander Private Banking e esse é o Morning Briefing. Uma série de dados econômicos divulgados pela China na madrugada de ontem vieram abaixo das expectativas e tiveram um efeito importante sobre os mercados internacionais. As leituras abaixo do esperado foram produção industrial, investimentos em ativos fixos e vendas no varejo. Os dados demonstram que a China está sendo afetada novamente pela necessidade de impor restrições de movimentação por conta da variante Delta, considerando a política de zero Covid adotada pelo governo chinês. Outro fator que inspirou cautela nos mercados ontem foi a escalada da crise no Afeganistão, com a volta do Talibã ao poder podendo gerar instabilidade geopolítica na região e no mundo, na medida que o país é um palco de antigas disputas entre potências mundiais. As bolsas de Nova York seguiram o movimento de queda das bolsas asiáticas e europeias no início do dia, mas Dow Jones e o SP500 ganharam ímpeto à tarde, fechando em alta. A Nasdaq, por outro lado, segue com dificuldades em acompanhar seus pares e teve uma leve queda. Nos juros futuros, os retornos dos Treasuries refletiram a busca por segurança, apresentando uma queda significativa. E os temores em relação ao crescimento da China desvalorizaram o petróleo nos mercados internacionais, com as cotações do barril ficando novamente abaixo dos $70. Bom, no Brasil, o dado de destaque foi o Boletim Focus. As principais alterações foram as elevações das projeções de inflação para 2021 e 2022. É importante destacar que a elevação da projeção de 2022 acontece a despeito do esforço do Banco Central em trazer essa expectativa de volta para o centro da meta, e apesar de o próprio mercado ter elevado a expectativa com relação à taxa Selic ao final desse ano, que agora está em 7,5%. Na última ata da reunião do Copom, divulgada na semana passada, o BCE reforçou que usará as ferramentas que dispõe para realizar esse objetivo, já citando inclusive que levará a taxa de juros para patamares acima do neutro, o que não tem sido suficiente para controlar os efeitos sobre a inflação dos temores em relação à dinâmica fiscal. E bom, na agenda fiscal, os investidores seguem na expectativa dos desdobramentos da votação da reforma do imposto de renda, que a princípio está agendada para hoje. O projeto atrai muita atenção porque afeta alguns aspectos da tributação de pessoas jurídicas, como por exemplo lucros e dividendos. Bom, a bolsa teve uma queda de 1,66%, ficando um pouco acima de 118 mil pontos, menor nível desde 5 de maio. No mercado cambial, a cautela impactou o real, que teve uma desvalorização no início dessa semana. A cotação subiu para R$ 5,28. Nos juros futuros, a piora nas projeções do IPCA para 2022 somou-se à manutenção da tensão no âmbito político e fiscal, que resultou em mais uma sessão de forte correção na curva de juros futuros, nos vértices médios e longos. Bom, na agenda do dia, o destaque são as vendas no varejo e a produção industrial dos Estados Unidos, ambos referentes ao mês de julho. Também nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central, Jerome Powell, fará um discurso detalhando o atual cenário e os futuros passos da política monetária americana. Se você quiser detalhes desses e de outros assuntos, acesse o Morning Briefing. Por hoje é só e nos vemos amanhã.